Senhores vereadores, senhores e senhores do auditório, meu bom dia para todos. Peço ao primeiro secretário que veja a leitura do ponto, do ponto. Todos, José Carlos da Silva, Pedro Martins Cassiano, Raimundo Cassiano da Silva, Cícero Bernardo César, Antônio de Paula Teodósio do Carmo, Luiz Fernando de Barro Júnior, Kelson da Silva Batista, José Pereira Oliveira, José Almeida Cruz. 9 vereadores, senhor presidente. Depois de verificar o livro de ponto, se encontra todos os vereadores presentes, declaro a sessão aberta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do dia. Ata da 52ª sessão ordinária, realizada em 16 de agosto de 2015. Aos 16 dias do mês de agosto de 2015, às 10 horas, foi realizada na Câmara Municipal de Cacimbas a 52ª sessão ordinária. Compareceram na forma regimental os vereadores José Carlos da Silva, Kelson da Silva Batista, Antônio de Paula Teodósio do Carmo, Cícero Bernardo César, Raimundo Cassiano da Silva, José Pereira Oliveira, Pedro Martins Cassiano e José Almeida Cruz. Iniciando os trabalhos, o vereador-presidente José Carlos desejou bom dia a todos, convidou o vereador Kelson da Silva Batista para assumir a primeira secretaria, pediu ao primeiro secretário para verificar o livro de presença, portanto, havendo o quórum regimental, declarou aberta a sessão. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário Kelson Batista que fosse lida a ata da sessão anterior. Após lida, colocou em discussão. Como não houve discussão, colocou em votação a ata, o qual foi aprovada por unanimidade. Entrando no expediente do dia, o presidente disse que as inscrições estão abertas aos oradores. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário que fosse lida a matéria do expediente do dia. Lido o ofício de número 17 de 2015, de autoria do vereador Cícero Bernardo César, que solicita cópias da ata e do relatório da audiência pública realizada em 14 de agosto de 2015. Entrando no grande expediente, verificando o livro de inscrições de oradores, o presidente deu a palavra ao vereador Cícero Bernardo, que saudou o presidente em nome de todos os vereadores e todos os presentes na Câmara. Iniciou as palavras dizendo que a participação do vereador na Casa Legislativa para pedir ao presidente e demais membros da mesa diretora que não se repita o que ocorreu com a audiência pública do Fundo Municipal de Saúde, realizada nesta sexta-feira, onde não foi informado como vereador requisitante, e outros vereadores da casa não foram comunicados. Caso algum vereador não queira participar, é problema do mesmo, mas que gostaria de participar, solicita do presidente que expresse ofício à gestora do Fundo Municipal de Saúde para que informe data e horário que vai ocorrer no mês de setembro a audiência pública de 2015, tudo dentro do contexto da Lei Complementar 141/2012, que ao final da audiência, o presidente, em conversa informal com o vereador, questionou por que não era cobrado essas audiências na gestão passada. Gostaria de informar que esta lei que obriga o gestor do Fundo de Saúde a fazer as prestações de conta a cada 4 meses na Câmara aos vereadores. É uma lei nova, que passou a vigorar no ano de 2013. No artigo 31 desta mesma lei, diz que tem que ser dada ampla publicidade, e não vem sendo dado, que a Câmara tem que cobrar, através do presidente, a gestão da saúde. No artigo 36, diz que existe um relatório a ser protocolizado nesta Câmara. O vereador requer que comunique a assessoria jurídica da Câmara para não ter problemas judiciais, porque caso não consiga, como foi requerido no ofício 17 de 2015, protocolo 98 nesta data, cópia da ata e cópia do relatório que deva ser fornecida pela gestora do Fundo Municipal de Saúde a esta casa, que deixa bem claro que a prestação de contas periódica do Fundo Municipal de Saúde acontece a cada 4 meses na Câmara, que não é uma audiência pública para a população. Pode até ser, mas ela é exclusiva para a Casa Legislativa Maria de Socorro Melo. Na última sessão, houve um questionamento sobre um comportamento político no município, onde o vereador líder do governo afirmou categoricamente que o objetivo do vereador da Câmara era atrapalhar o meu objetivo não é esse, até porque quem está atrapalhando neste apagão administrativo é a gestão
que está atrapalhando a vida de muitos cacimbenses, e não o vereador que está atrapalhando. E se estiver, que o governo, através de seu líder ou do próprio prefeito, aponte qual é o projeto que temos em benefício da população, que temos impedido, até porque o gestor é ele. E eu não queria estar transformando essa tribuna em espaço para debater assuntos políticos. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que eu fui criticado taxativamente pelo líder do governo para não anunciar adesões de parentes do prefeito para o grupo de oposição, dizendo ele que estava aproveitando de uma briga familiar, que não tem nada a ver com briga familiar, que eu não tenho nada a ver com briga familiar, até porque não sabe se existe. Mas o tio do prefeito, empresário Dalcimon, hoje se encontra na condição de ex-apoiador da campanha do sobrinho, não é mais, e que vai apoiar a pré-candidatura de oposição do ex-prefeito Nilton de Almeida. E isso, os parentes do prefeito, inclusive ele, orientam as lideranças aqui para questionar a conduta do vereador Cícero. Será anunciado quantos aparecer, que vai deixar bem claro aqui, e que já existe outro parente do prefeito que poderá em breve também abandonar o partido e se juntar ao projeto político de oposição. Isso é natural, porque se o prefeito e seus vereadores não têm ninguém para anunciar como adesão, o grupo de oposição tem. Agradeceu a todos pelas palavras. O vereador Antônio de Pádua desejou bom dia a todos, saudou o presidente e os demais vereadores, e gostaria de reportar especificamente, acompanhando o raciocínio do vereador Cícero Bernardo, com relação à audiência pública, que não foi comunicada aos vereadores de oposição por escrito. Se porventura todos os sites foram publicados ainda, passados dias, verificados se a informação do presidente está correta, portanto, gostaria de frisar que na gestão administrativa passada, especificamente no ano de 2013, a audiência pública que aqui foi feita foi comunicada através da equipe de saúde, marcando e solicitando a esta casa, comunicando a todos os vereadores a lei da publicação no site oficial através de edital, como também foi comunicado aqui na tribuna com antecedência nesta casa quanto à realização da audiência pública no ano de 2013. Então, se Cacimbas, através de seus gestores, que divulgam uma administração no tempo novo, acredita que o tempo novo deve ser o tempo novo de evolução, coisas novas, mais modernas, mais transparentes. Até porque tem-se sentido que, nesse período, este tempo novo não está tão novo. Porque esta casa não tem trazido, através da presidência, as comunicações dos eventos, das reuniões, porque é interesse da população. Isto prova tanto que está havendo uma falta de comunicação, de divulgação do que tem a prefeitura a exercer seu trabalho, que depende desta casa. E esta casa tem que trabalhar em conjunto com a prefeitura e fazendo a sua divulgação para que a população tenha conhecimento do que vai acontecer de importante aqui nesta casa e, consequentemente, vai ser exercido pelo poder público, que é do interesse de todos os cacimbenses. A prova disso está na plateia, que sempre nos acompanha nos dias de sessões, para saber o que está tramitando nesta casa, que é de interesse da população e que em outros momentos era visto esta sala cheia. Infelizmente, hoje não se vê mais. Pode ser que esteja até errado, que o povo não esteja tão interessado como antes, mas no meu entendimento está faltando divulgação para os trabalhos desta casa. Agradeceu a todos. Não havendo ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. A ata vai assinada pelo vereador presidente, pelo primeiro secretário e demais vereadores que queiram assinar. Cacimbas, 16 de agosto de 2015. Esta é a ata, senhor presidente. A ata que acaba de ser lida se encontra em votação. O vereador que for a favor permaneça como se encontra. Aprovado. Peço para o secretário que faça a leitura do... Senhor presidente, como hoje existe um projeto do Poder Executivo, por ser extenso, tipo orçamento e alguns outros projetos, a primeira secretaria tomou a iniciativa de tirar cópias de todos eles, de todos os projetos, e ler apenas do que se trata o projeto. Então, está a cópia aqui distribuída para todos os vereadores, inclusive a lei orgânica do município está em CD para cada um dos vereadores. Então, gostaria que distribuísse e vou ler apenas do que se trata.
distribuir aqui antes de começar a leitura para que os vereadores possam tomar ciência. Só retificando, a lei orçamento anual. Dando continuidade, projeto de lei número 13, 2015, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa e da despesa do município de Cacimbas para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. O artigo 1º, esta lei estima a receita no município de Cacimbas para o exercício financeiro de 2016 no montante de R$ 29.544.773 e fixa a despesa em igual valor, compreendendo nos termos do artigo 165, inciso 5º da Constituição, e terá discriminação pelos anexos integrantes desta lei. Artigo 2º, a receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições, transferências, operações de crédito e outras receitas correntes e de capital, de forma de legislação em vigor e das especificações do anexo 1º, de acordo com a seguinte discriminação abaixo. Artigo 3º, a despesa será realizada de modo a atender os encargos do município com a manutenção dos serviços públicos, transferências e despesas da capital, nas especificações de programas, projetos e atividades dimensionados nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento abaixo. Artigo 4º, o Poder Executivo, mediante decreto, promoverá a disciplina de execução e distribuição das dotações consignadas a cada órgão do interesse da administração. Poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações, contribuições às unidades orçamentárias nos termos do artigo 66 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 5º, a execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos desperdícios aos dos ingressos. Parágrafo único. Até 30 dias após a publicação do orçamento, nos termos em que dispõe a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto da linha C do inciso 1 no artigo 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o cronograma mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação. Artigo 6º. Para a execução do orçamento de que trata a lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar: 1. A realizar operações de crédito para antecipação da receita até o limite de 7% da receita corrida, conforme determina a resolução 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal, combinados com a lei número 101/2000,
101/2000. Artigo 2. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, abre créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 70% dos orçamentos fiscais e Seguridade Social, com finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a autorização de recursos provenientes. A. Reforçar dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingente, observando o exposto do artigo 5º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Atender a insuficiência das dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1 do artigo 3º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e artigo 108 da Lei Federal 3.654, de 10 de fevereiro de 71. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1 e 2 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, e artigo 108 da Lei Estadual 3.654, de 71. Parágrafo 2º. O limite fixado no inciso 2º deste artigo poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo. 3. Aprovado o quadro de detalhamento das despesas dentro das entidades da administração indireta para o exercício 2016, podendo abrir créditos suplementares até o limite previsto no inciso 2 deste artigo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor no ano de 2016, a partir de 1º de janeiro, revogadas as atribuições em contrários. Geraldo Terto da Silva, Prefeito Constitucional. Projeto de Lei do Executivo número 14/2015, que altera a Lei Municipal número 11/97, de 7 de fevereiro de 97, de criação do Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências, conforme cópia que já se encontra com os senhores vereadores. Projeto de Lei número 15/2015, altera e acresce dispositivo da Lei Municipal 10/97, de 7 de fevereiro de 97, que criou o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme cópia que já se encontra com os senhores vereadores. Projeto de Lei número 16/2015, que altera a Lei Municipal de número 170/2009 e regulamenta a destinação e utilização de recursos orçamentários para atender à necessidade de pessoas físicas em situação de vulnerabilidade e risco social, autorizando o Poder Executivo Municipal a conceder benefícios eventuais e de caráter de emergência na forma que é específica e da outras providências, conforme cópias que já se encontram com os senhores vereadores. Esse era o que tinha para o expediente do dia, senhor presidente. O projeto do orçamento vai para as comissões. Peço aos vereadores que se encontrem. Depois nós comunicamos a data para que as comissões venham dar os pareceres. Os oradores convocam o vereador Cício para fazer presente e fazer suas colocações. O vereador Cício, como líder, tem 10 minutos, 5 mais 5 como líder.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar vossas excelências e também os cidadãos que se encontram no auditório desta casa. E saudar também aquelas pessoas que acompanham a nossa atuação parlamentar nas redes sociais. Senhor presidente, hoje chega nesta casa a proposta da lei orçamentária para o ano de 2016, encaminhada pela gestão municipal, na pessoa do senhor prefeito, que encaminhou o projeto a esta casa. Eu quero destacar a parte que vai se referir a obras, porque hoje nós temos um problema sério no município de Cacimbas, uma negligência muito grande e uma ingerência muito maior quando se refere à execução de obras, umas vindas da gestão anterior, outras poucas da gestão atual. Eu me refiro à unidade de saúde de Serra Feia, inconclusa. A quadra poliesportiva do distrito de São Sebastião, se estiver conclusa, já foi depredada por ausência de administração. O sistema de esgotamento sanitário do distrito de São Sebastião, uma obra orçada em mais de 4 milhões de reais, também se encontra sem funcionar, ou seja, não está cumprindo a sua função social. A unidade de saúde de Monteiro ficou 90% concluída na gestão do ex-prefeito Nilton de Almeida. A gestão atual vem anunciando que vai colocar aquela obra para servir especificamente as comunidades de Monteiro e comunidade circunvizinha. Mas, por enquanto, está só na propaganda. Também está inconclusa, porque não foi entregue à população. Ao lado aqui desta Câmara, existem duas obras polêmicas, que se trata desta Academia da Saúde, para atender idosos, enfim, a população também inconclusa. A creche municipal, ao lado, a obra mais polêmica do município, onde, inclusive, em um dos programas institucionais da prefeitura, na rádio local, ainda este ano, o prefeito esteve neste programa e foi usada a emissora de rádio para dizer que esta obra da creche estaria paralisada devido os atrapalhadores do município, que no caso foi citado de forma tácita tínhamos denunciado essa obra na Procuradoria da República e que isso não tinha necessidade, era para a gente ter conversado com o prefeito para resolver internamente. Eu confesso aos senhores que eu tenho dificuldade de conversar com o prefeito, de conversar com a sua liderança, nesta casa também, porque fica apenas no disse-me-disse. Eu lembro que quando eu fui representar a gestão sobre a alteração no projeto da obra da creche, a obra mais importante dos últimos tempos para o município de Cacimbas, era líder nesta casa o vereador Holanda, que eu acredito que até levou a mensagem ao prefeito, mas eles fizeram ouvido de mercador e continuaram executando a obra, que eu dou um título a esta obra, é a obra das vigas tortas. Quem observar aí vai ver, daqui a pouco, quem quiser. E não tenho certeza porque não acompanhei essa representação, mas pelo que o prefeito anunciou na rádio é que a Justiça Federal tinha embargado essa obra, por causa do vereador de oposição, né? Citado isso. E eu quero informar os senhores que a nossa função não é atrapalhar a gestão, mas quando a gente vê algo que está acontecendo de forma anormal, a gente procura, a gente anuncia aqui que está havendo essa irregularidade, a gente utiliza de forma oficial a rede social, a nossa página no Facebook, para que a gestão tome providência, mas eles fazem questão de dizer, aqui quem manda é nós. Então pronto, nós agora vamos resolver agora na justiça, porque essas obras não é de prefeito que passou, não é de prefeito que está, não é de futuro prefeito, é uma obra da população. Então, senhor presidente, eu quero destacar essa parte de obras, porque no orçamento, o recurso que foi utilizado no orçamento de 2016 para concluir essas obras que estão hoje paralisadas, é um recurso que vai faltar para executar as de 2016, ou seja,
virou uma bola de neve. Me referindo agora ao projeto de lei número 16, eu quero anunciar, já de forma antecipada, o voto dos vereadores da bancada de oposição, porque a Lei 170, 2009, foi aprovada nesta casa por unanimidade. Foi 8 votos a favor. Eu era o presidente, não tinha necessidade de votar, ou seja, mas apoiei a lei, foi 9-0. A gente vê que no artigo 2º, o governo perverso, que aí está querendo prejudicar as pessoas carentes. No que se refere, vereador Júnior Barros, vereador Holanda, ao artigo 2º, quando diz que a lei, ela diz que a lei está alterando a lei 170 com relação a dar pequenos benefícios a pessoas carentes. Diz o seguinte no artigo 2º, que o pagamento de contas de água e luz só vai ocorrer quando o pagamento causar risco à sobrevivência da pessoa. Ou seja, se a pessoa é carente, está com 3, 4 contas de luz em casa, a sua renda não dá para pagar, mas aquilo ali não representa risco à sobrevivência, o governo não vai atender, da forma como ele está mandando esse projeto aqui. A gente sabe que várias pessoas na ex-gestão do prefeito Nilton de Almeida e também na gestão atual precisam desses recursos para custear essas despesas, porque muitas famílias hoje no município de Cacimbas, a única renda que tem é o programa Bolsa Família, esse programa do governo federal. Então, eu, sinceramente, eu sou contra isso aqui. Eu quero pedir aos vereadores de oposição que também não votem da forma como está. Nós vamos apresentar uma emenda, porque tirar esse benefício de quem é carente, dizendo aqui, esse não pagamento da conta de luz representar risco à sobrevivência da pessoa. Eu não concordo com isso, não. Sinceramente, essa lei aqui é uma questão de honra a defender. Foi na gestão nossa, aqui nesta casa, eu defendi muito, conversei com cada vereador, o prefeito Nilton, na época também, teve a maior boa vontade política de mandar esta lei, que ao meu ponto de vista é perfeita, mas está havendo aqui uma questão de escolha, já de forma antecipada na lei. Eu não concordo com isso, mas cada vereador pensa como quiser. Até porque existe um procedimento investigativo que a gestão me acusou em rádio, dizendo que seria eu o autor desta representação, onde citava que pessoas que não eram carentes tinham sido beneficiadas com esta lei, com a lei 170. As pessoas não foram beneficiadas com essa lei. A gestão, o prefeito, beneficiou várias pessoas que não são carentes e vai responder por isso. Agora, não pode acusar que foi o vereador, onde ele não prova que foi. Agora, eu provo que é ele que está querendo tirar formas de beneficiar pessoas carentes. Sinceramente, eu não concordo e quero encerrar minha participação nesta tribuna, hoje, nesta casa, repudiando esse projeto de lei na forma como está e dando um título à gestão. Se eu tivesse que dar um certificado hoje à gestão do prefeito Léo Terque, no que se refere a obras públicas, seria a gestão das obras inacabadas. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores. Aí está as palavras do vereador Cício. Passo a palavra ao vereador Antônio de Pauda, o qual tem 5 minutos para explanar suas orações. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de focar na continuidade do discurso do vereador Cícero Bernardo, com menção ao projeto de lei que ele acabou de questionar. Naturalmente, nós teremos outros momentos para debater com mais profundidade
tanto esse projeto que ele acabou de mencionar, como os demais projetos, até porque chegou agora há pouco a esta casa e não tomamos conhecimento de todo o seu conteúdo. Mas, já como ele fez a explanação com relação às pessoas que, porventura, venham a ser beneficiado ou não com ajuda financeira por necessidade crítica financeira de sobrevivência, eu tenho de antemão uma sugestão para a gestão atual. Em vez de um projeto já taxando de uma maneira mesquinha para que só sejam atendidas pessoas em situações que eu acredito, como está mencionado nesse projeto, parece que nós não temos essas pessoas dentro de uma situação tão forte como ele mencionou. Temos pessoas com necessidade, sim, nós temos. Então, minha sugestão seria buscar fazer levantamento dentre das pessoas que são beneficiadas dentro do programa Bolsa Famílias, as pessoas com mais pessoas em cada família, levar em consideração quanto está recebendo e quantas pessoas estão recebendo, para aí sim, dali tirar uma quantidade de pessoas que já se encontram dentro de uma necessidade de receber uma ajuda financeira com o pagamento da conta de energia. Pois bem, como acabei de frisar, os projetos citados e apresentados nesta mesa, voltaremos a debater ele em outro momento. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e saudar e parabenizar a comunidade Serra Feia, especificamente o Santa Cruz, a equipe que participou e vem participando de todos os campeonatos, e esse ano foi parabenizada com o título de campeão. Então, eu quero parabenizar aos atletas, à comunidade de Serra Feia. Também quero parabenizar as equipes, todas as equipes que participaram do campeonato, que já vêm participando em outros campeonatos. Parabenizar também a comissão, as arbitragens, porque todos, os presidentes de clubes, os juízes, os bandeirinhas, as comissão, todos tiveram muito trabalho, muito esforço e pouca recompensa. Até porque, quando se referiu o secretário de comunicação que o prefeito bancaria essas despesas de arbitragem e padrão de camisas, isso não ocorreu. Então, quem bancou as despesas de arbitragem foi os presidentes de clubes. Mas como? Com muita dificuldade, até porque os próprios juízes de futebol abdicaram do valor que era estimado dentro do entendimento com a própria comissão para eles perceberem para o jogo, por falta de ajuda do poder público. Então, foi taxado em quase 50% aquele valor que seria para cada juiz, que seria de R$50, foi reduzido para 25%, porque as despesas foram pagas pelos clubes. Então, nós voltamos a bater na tecla que o poder executivo ajudou sim. A gente não vai dizer que não ajudou o campeonato, mas não num todo como se propagou aí pelas redes sociais, que o prefeito bancou todos os patrocínios. Eu quero aqui frisar não só o que ele deixou de fazer, eu vou frisar também aquilo que constatou para todos nós do Distrito de São Sebastião, o que foi a despesa do Executivo com o campeonato. A premiação, as taças e as bolas, chuteiras, meião, calção, padrão de camisa e outros patrocínios que porventura teve ou haveria necessidade de ocorrer dentro do campeonato, isso a prefeitura não bancou. Eu quero aqui que fique registrado o que ele fez e o que não fez, até porque nós precisamos acompanhar
dentro dos balancetes das prestações de contas da prefeitura, se realmente foi isso que foi feito. Porque se foi, mesmo tendo a falha, porque não teve condição ou porque não quis, que não atendeu isso e aquilo, não tem problema nenhum, até porque se você não fez, se você não pagou, se você não apresentou, você não vai ser penalizado em relação à justiça com isso. Vai ser penalizado, talvez seja com o povo, que vai ficar devendo ao povo. Agora, se pagou e não executou aquele benefício, aí é meio complicado para se explicar futuramente, mas nós vamos acompanhar, porque nós estamos trabalhando aqui com a verdade e nós queremos a verdade. Tudo aquilo que for questionado, nós vamos buscar ver se realmente fez. Se fez, tudo bem. Não é nada demais para prefeito, para vereador, para qualquer um cidadão, se você cumpriu com o seu dever. Você é eleito para isso. Se fez, cumpriu com a sua obrigação. Agora, se não fez, nós temos que cobrar. Não é só nós, vereador, não. A população também tem que cobrar. Eu sinto falta, já disse aqui nessa tribuna, do público aqui presente, porque o público que está aqui é quem faz, não é fazer prefeito, não. É nós, vereador, também, a trilhar um caminho que seja de benefício e de interesse do povo. Vocês que são cidadãos, é quem sabe o que estão passando, quais são as suas necessidades, e tem que buscar isso aqui na Câmara, para que esta Câmara, com o poder que tem de votar, de aprovar as leis, que encaminhe as vossas solicitações, aqueles seus anseios, aqueles seus pedidos do dia a dia para o poder público, para que só assim ele tenha condição de resolver, de administrar o município à altura que todos vocês merecem. Muito obrigado. Aí está a colocação do vereador Antônio de Pauda. Agora o vereador Júnior vai fazer suas explanações. 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes no auditório, o meu muito bom dia. Senhor presidente, como eu tinha comunicado a Vossa Excelência, que na sessão passada não poderia comparecer por problemas de saúde, então, verificando os anais dessa casa, vi que houve bastante citado o líder do governo, no caso a minha pessoa, nos pronunciamentos do vereador Cícero Bernardo e algumas outras coisas também do vereador Antônio de Pauda, que não citou o meu nome, mas citou algumas coisas que eu queria bem esclarecer aqui. Veja bem, a audiência, vou falar em relação à audiência pública. A audiência pública realizada aqui no dia 14 de agosto, de 2015, pela gestora do Fundo Municipal de Saúde, os vereadores de oposição reclamam porque não foi comunicado. Então vejam só, vou repetir o que eu disse antes aqui ao vereador Cícero, aqui na sala da administração aqui atrás. O pedido solicitado pela gestora foi para fazer audiência pública na Câmara de Vereadores. Eu, particularmente, eu não me recordo se o presidente foi e alguns outros vereadores, recebi o convite para participar
da audiência. E conforme o vereador Antônio de Pádua disse no seu pronunciamento na sessão passada, disse que no ano 2013 recebeu o ofício solicitando a casa, o edital chegou aqui nesta casa e foi publicado no site também. Da forma que foi em 2013, vereador Antônio de Pádua, também foi esse ano. Assim, tive a preocupação de constatar, também foi esse ano, certo? Então, como já tornou público, através de edital, no site da prefeitura, e a audiência era da gestão pública do Fundo Municipal, e era uma audiência pública, vereador Cícero, e não exclusiva dos vereadores, como Vossa Excelência citou. Vossa Excelência citou o artigo 31 da Lei Complementar 141, onde diz que os órgãos os órgãos gestores da saúde, Estado, do Distrito Federal e município, darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Isso foi feito. Falo quanto à convocação, certo? Vossa Excelência citou também o artigo 36, onde diz que o gestor de SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações. Aí vem aquele rol de coisas, montante de fonte de recursos aplicado, essas coisas. Mas nesse artigo 36, Vossa Excelência cita, no seu pronunciamento passado, que a gestora deveria encaminhar a esta Casa Legislativa Maria do Socorro Melo, como Vossa Excelência frisou, a prestação de conta e o relatório. Sabemos que nós, como os vereadores, somos fiscais dos recursos que chegam ao município e onde são aplicados. Nesses artigos não consta nenhum envio de relatório para esta casa. Vossa Excelência protocolou um ofício solicitando essa ata e o relatório. Mas por bem, porque é interesse de todos os vereadores, não se encontra aqui nesta casa este relatório, porque, segundo a lei complementar, até que eu tenha lido, não obriga a deixar aqui. Mas, por questão de fiscalização, que no meu ponto de vista não seria necessário, porque todos os recursos que chegam à prefeitura, todas as despesas que ela faz, tanto no fundo como na prefeitura, está nos balancetes. Então, no meu entendimento, é um relatório, é um resumo de tudo que está ali. Mas, por bem, foi encaminhado à gestora que forneça a esta Casa Legislativa essas cópias, que está dentro do prazo e até o presente momento não foi recebido por aqui ainda. E fique bem claro. O vereador Antônio de Pádua, eu já fiz agora há pouco, disse que recebeu o ofício, em plenário comunicou da audiência pública e que dessa vez não foi feito. Eu vou explicar, senhor vereador. O ofício chegou nesta Câmara no dia 11 de agosto. E no dia 14 foi feita a audiência. Dia 11 solicitando o espaço. E no dia 14 foi feita a audiência. E nesse período não tinha como ser dito em plenário, porque não tinha nenhuma sessão. Diferente de 2013. Vou confiar na palavra de Vossa Excelência, porque eu não me recordo, confesso que não me recordo desse comunicado que foi feito pela Vossa Excelência em 2013. Quanto
Esse projeto de lei que ora for apresentada hoje, e o vereador Cícero, juntamente com o vereador Antônio de Pádua, já bateu numa tecla, eu queria aproveitar aí uma parte, senhor vereador. Kelso. Bom dia a todos os presentes aqui na sessão. Eu gostaria só de fazer um adendo com relação à questão desse projeto de lei 170/2009, que foi muito citado aqui. Inclusive, eu acredito que houve um equívoco no que se refere à questão de interpretação da lei, tendo em vista que o projeto de lei que foi encaminhado para essa Câmara, ela está em consonância com o projeto de lei federal 8742, de 7 de dezembro de 2003, no qual institui, de 93, no qual institui a Lei Orgânica de Assistência Social. Se os pares quiserem apreciar e depois quiserem verificar a questão da lei, como eu falei, no seu artigo 2º, ela diz que a proteção social, ela visa a garantia da vida, assim como a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos. Ela ainda trata, no artigo 22 da referida lei, sobre a questão dos benefícios eventuais. O porquê alterar a lei municipal de 2009? Porque a referida lei de 2009, ela trata, em seu bojo, no seu conteúdo, ela trata, inclusive, como benefício de assistência social, a provisão de próteses e órteses. E isso se equipara, isso vale à política de saúde, não à política de assistência social. E essa lei orgânica de assistência social, ela visa justamente isso, a questão de vulnerabilidade e risco social. Toda a política de assistência social, ela se pauta na questão do cidadão, verificando a sua situação com relação à questão de situação de vulnerabilidade e até que ponto essa vulnerabilidade ela vai lhe causar um risco diante da sociedade. E no que se refere à questão, por exemplo, de prejudicar os mais pobres, eu não vejo dessa forma, porque a lei federal, ela já é como que eu posso dizer aqui? Ela serve como parâmetro para que os municípios adequem a lei federal, a lei municipal. E a lei federal, ela diz justamente isso. Até separei aqui, para ler para vocês, no seu artigo 22 da referida lei 8742 de 93, que trata sobre a lei orgânica de assistência social. E ela diz o seguinte: os benefícios de prestação continuada, deixa eu voltar aqui só um minuto. Diz o seguinte: entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E elas são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e a de calamidade pública. E por que ainda ela trata, por exemplo, sobre a questão de vulnerabilidade temporária? Porque o SUAS entende que com as políticas sociais vigentes nos municípios, que tratam o trabalho com as famílias, para que as famílias elas saiam dessa situação de vulnerabilidade. Isso implica dizer que quando se refere à questão de benefícios temporários, isso significa dizer que justamente o que a gestão já faz, que é aquele tipo de benefício que ele não é um benefício contínuo. Ele é um benefício esporádico, tendo em vista as situações que essas famílias apresentam de situações de vulnerabilidade. E o benefício, ele visa justamente isso. Não é porque, por exemplo, que eu, enquanto cidadão, enquanto beneficiário, eu tenho 3 contas de energia atrasada em casa, que pode acontecer, por exemplo, a família não ter as condições de pagar, mas acontecem também situações em que as famílias têm condição e às vezes deixam a questão da energia atrasar para que a prefeitura pague, tendo em vista a questão do repasse que é feito para tal. No entanto, a lei federal, ela diz que só é concedido para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, se os pares quiserem apreciar, como eu já falei, verifiquem o artigo 2º e o artigo 22 da Lei Federal 8742, de 7 de dezembro de 93, que trata sobre toda a estrutura da Secretaria de Ação Social propriamente dita, já que trata da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o que rege as Secretarias Municipais de Assistência. Obrigado. Obrigado ao vereador Kelso. Eu já ia detalhar algumas coisas a respeito disso, mas Vossa Excelência já adiantou. Vai ser um tema polêmico a discutir adiante. E como Vossa Excelência já começou, creio que nas próximas sessões a gente já vai discutir esses projetos de leis. Então, mais só era isso,
Senhor presidente, muito obrigado. Aí está a colocação do vereador Júnior e a boa colocação do vereador Quércio Batista, porque é de ver que o projeto está vindo na regra certa para que a gente aprecie e vote, que ele não vem tirar benefício de ninguém, ele vem cumprimentar a lei federal. Então, quando não tem mais nada a tratar, declaro a sessão encerrada. Um bom dia para todos e para todas. Muito obrigado a todos que compareceram à nossa sessão.